Opa, então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre os 3 elementos fundamentais de um anúncio no Facebook. Basicamente sobre a anatomia básica de um anúncio, que contém 3 elementos que são fundamentais e além de serem fundamentais, é de extrema importância que você saiba trabalhar muito bem com esses elementos. Porque são esses 3 fatores que podem definir se o seu anúncio vai ser um anúncio de sucesso ou não, tá ok? Então, os 3 elementos fundamentais de um anúncio no Facebook são o elemento visual, que é a imagem ou o vídeo que você vai usar no seu anúncio, o texto, descrição do anúncio, muito chamado de copy também, né? Que é o textinho descritivo que vai junto com o elemento visual, e a CTA, a Call to Action, que nada mais é do que chamada para ação. Quando você cria um anúncio, você quer que o cara realize uma ação naquele seu anúncio. E essa chamada para ação é o que vai orientar o usuário quando receber aquele anúncio do que ele tem que fazer naquele anúncio ali. Vamos para a anatomia do anúncio aqui, vendo na prática como que funciona. Então aqui eu tenho um exemplo de um anúncio que eu fiz para o curso. E nós temos o primeiro aqui elemento, que é o elemento visual, né? Que é o que ocupa a maior área do anúncio. E esse elemento visual, no meu caso é uma imagem, ele tem que ser atrativo, contrastante e criativo. O elemento visual é o responsável por fazer com que o usuário pare de rolar a tela. Tá entendendo? O elemento visual é o elemento mais importante do anúncio porque é a primeira coisa que a pessoa vai ver do seu anúncio. Ninguém lê o texto primeiro para depois olhar a foto. Ele tá rolando a tela ali, você imagina um feed do celular, o cara tá rolando a tela, ninguém consegue ler texto enquanto tá rolando a tela. Ele para a tela para ler o texto. E o que faz, o gatilho que faz com que o cara pare a tela é o elemento visual. Ele tem que ser o elemento visual ele tem que ser tão atrativo, né, que consiga despertar a atenção desse usuário a ponto de fazer com que ele pare de rolar a tela. Por isso ele é o elemento mais importante. Por que ele tem que ser contrastante? Lembra das cores padrões do Facebook, que são no geral é branco com cinza e azul. Tenta fugir dessas cores, porque são as cores comuns que o usuário está ali dentro daquele ambiente daquela cor. Você entra numa sala toda branca, se tem um quadro no meio da parede branco também, aquilo não vai te atrair atenção, você não vai ver ele logo de cara. Agora, se entra numa sala toda branca e tem um quadro vermelho no meio da parede, a hora que você entrar lá dentro vai bater o olho e isso vai te atrair a atenção. Então, essa é a questão do contraste. A imagem tem que ser contrastante, tá ok? O próximo elemento, o segundo elemento mais importante é o texto, a descrição. Esse texto ele tem que ser muito breve, claro e objetivo. Você tem que ter em mente que as pessoas nas redes sociais, elas olham e leem as coisas de forma muito rápida e superficial. O cara não está lendo profundamente, ele lê superficialmente. Então, esse teu texto, além de ser pequeno, breve, ele tem que ter a headline, que no caso de um anúncio do Facebook, eu considero que é a primeira linha do teu texto. Essa headline ela tem que ser matadora. Ela tem que ser um texto que seja capaz de prender a atenção do usuário. Se a função da parte visual do anúncio, da imagem do anúncio, é atrair a atenção do usuário, a função do texto, da descrição do teu anúncio é prender a atenção desse usuário. Fazer com que não só pare o feed, mas aí ele desperte a atenção dele a ponto dele continuar consumindo o teu anúncio, continuar lendo o seu texto. Lembrando que anúncios no mobile, no celular, que as pessoas acessam o Facebook, 90%, mais de 90% das pessoas acessam o Facebook através do celular. Lembrando que esses anúncios eles terão um limite de apenas 3 linhas de texto, para daí aparecer aquele símbolozinho, aquele linkzinho ver mais. Então você tem que ser capaz de despertar tanto o interesse do cara por aquele conteúdo, a ponto de com aquelas 3 linhas ele se interessar em clicar no ver mais se tiver mais texto ali. O melhor ainda é se não tiver mais texto. Com essas 3 linhas você já conseguir passar a sua mensagem do seu anúncio. E aí a gente passa para o último elemento que é a CTA, a Call to Action, que é a chamada para ação. Nesse momento, você já conseguiu fazer com que a pessoa pare de rolar a tela, atraiu a atenção dela a ponto dela parar de rolar a tela e ver teu anúncio. Você conseguiu prender a atenção da pessoa porque ela parou, foi ler seu texto e continuou lendo seu texto, estava consumindo o anúncio. E agora você entra na última etapa que só falta fazer com que ela tome uma ação.
fazer ela a tomar a ação que você deseja, seja clicar no link, seja acessar alguma coisa, seja se cadastrar. Então a call to action de um anúncio do Facebook, ela é composta pelo botão, que é exatamente a ação que o cara tem que fazer, clicar naquele botão. O título da call to action, um destaque ali, né, para a ação que tem que ser muito clara, já dizer claramente, clique nesse botão, ou que nem eu coloquei aqui, aprenda a fazer anúncios. E uma descrição que também tem que ser muito objetiva. Se a descrição do texto, do teu anúncio lá em cima já tem que ser bem objetiva, isso aqui tem que ser mais direto e objetivo ainda, ok? Outro ponto importante, cuidado com a quantidade de texto, como eu dizia lá. Se você tiver muito texto aqui, ninguém gosta de ler muito textão nas redes sociais, a não ser que aquilo seja realmente muito interessante. E mesmo que aquilo seja muito interessante, a pessoa só vai continuar lendo o seu texto se você conseguiu atrair muito a atenção dela na primeira linha. Então use elementos visuais, use uma frase que realmente seja impactante e atraia a atenção dela, use emojis para conseguir atrair mais e deixar a leitura mais divertida, assim você consegue ter mais chance de prender a atenção do usuário. E por fim, sobre o texto na imagem. O Facebook ele dá preferência para imagens sem nenhum texto, ok? Mas caso você precise colocar um texto na imagem, ele não pode ultrapassar 20% da imagem. Ou seja, o texto da sua imagem não pode ser maior do que 20% do tamanho total dessa imagem, certo? E aí como que eu sei se o texto está dentro, está de acordo ou não com essa regra? Você pode desenhar uma grade em cima da sua imagem, como essa aqui, composta de 5 quadrados por 5 quadrados. Né? Aí você desenha a grade e com essa grade de 5 por 5 quadrados, você sabe que o seu texto não pode ocupar mais do que 5 quadrados desses daqui. O meu ocupou 3 aqui, mesmo que a beirinha passou um pouquinho, mas passou muito pouquinho, então considera 3 ou 4 aqui, porque se ele considerar esse texto do curso online, eu consumi 4 quadrados aqui, poderia até consumir mais um. É importante também que você considere um quadrado inteiro. O texto aqui, de repente, ó, você pode achar esse texto aqui, mas ele não usou o quadrado inteiro. Esse texto aqui, curso online, não usou o quadrado inteiro, mas ele considera como um quadrado inteiro. É assim que o algoritmo do Facebook faz a leitura, tá? Então, tenta fazer ele ficar dentro desses 4 quadrados, não passar disso. Como é que eu testo para saber se o Facebook vai deixar essa imagem passar ou não? Existe uma ferramenta do próprio Facebook chamada Text Overlay. Eu vou tirar a minha câmera ali para poder mostrar a tela para você. Essa ferramenta Text Overlay, espera lá que ela voltou ali. A ferramenta Text Overlay é uma ferramenta do próprio Facebook para testar se a tua imagem está dentro dos 20% de texto ou não. Eu vou deixar o link, não precisa se preocupar em ver o link ali, eu vou deixar o link na descrição dessa aula aqui, você salva no favoritos para testar a sua imagem quando você precisar fazer o teste. Ele dá 4 resultados aqui, ele pode dar o resultado de texto da imagem ok, quer dizer que a quantidade de texto está dentro do permitido, ele vai veicular o anúncio normalmente. Ele pode dar texto da imagem baixa, quer dizer que ele ultrapassou os 20%, mas ultrapassou pouquinho. Então ele vai deixar veicular, mas vai entregar menos, não vai entregar tão bem teu anúncio. Ele pode dar texto da imagem média, quer dizer, ele ultrapassou os 20% e ultrapassou bastante. Mas ainda assim o Facebook deixa entregar, mas vai entregar muito menos. Ele está dizendo que o alcance vai ser muito menor. E por fim, o texto da imagem alta ele não vai deixar veicular. Se tiver muito texto mesmo, ele não vai deixar veicular o anúncio. Vai aprovar, de repente até aprova o anúncio, mas ele fica lá. Não gasta o dinheiro e não entrega para ninguém. Como que eu testo a minha imagem? Eu clico aqui em enviar, escolho a minha imagem, eu tenho a imagem aqui do meu anúncio e peço para abrir. A ferramenta vai fazer o carregamento dessa imagem, vai fazer uma leitura dela, né, do texto da imagem e vai mostrar para mim o resultado. Ele está mostrando agora que o texto da imagem está ok. A quantidade de texto do meu anúncio está ok. Posso veicular meu anúncio sem problema. Então eu recomendo, quando tiver texto na imagem, se achar que está meio grande o texto, antes de ter o trabalho de fazer todo o anúncio lá, usa esse linkzinho aqui, testa a tua imagem para saber se ela está ok ou não. Deu muito texto? Faz outra, não arrisca que o desempenho do anúncio não vai ser legal, ok? Então, espero que você tenha gostado, tenha clareado para você esses 3 elementos fundamentais.
Se você conseguir criar um anúncio onde esses 3 elementos sejam ótimos, ou seja, cada um cumpra a sua função de verdade, que é o elemento visual conseguir atrair a atenção da pessoa, o elemento de texto conseguir prender a atenção da pessoa e a call to action, a CTA, for capaz de fazer com que ela tome uma ação, com certeza você vai ter um anúncio de sucesso, porque são esses 3 elementos que vão definir se você tem um anúncio de sucesso ou não. Né? Não adianta você ter uma segmentação excelente, tá acertando o público certo, se o elemento visual, se o criativo do seu anúncio for péssimo. É muito importante que ele seja capaz de cumprir a função dele. E não quer dizer que a imagem é linda, o anúncio é lindo e tal, mas ele não cumpre a função que ele tem que cumprir. Às vezes uma imagem tosca está cumprindo a função melhor do que uma imagem super trabalhada e super produzida. Porque qual que é a função dela? Atrair a atenção. De repente, às vezes uma imagem linda não está sendo capaz de atrair atenção e uma imagem mais toscona lá está capaz de atrair atenção. Então você tem que pensar que não é ser lindo o anúncio. Ele tem que ser capaz de cumprir a função dele. E é só você pensar naqueles 3 elementos. Quando você faz um anúncio, você revisa. Será que esses 3 elementos estão cumprindo a função que eles têm que cumprir? Então esse pode ser um bom anúncio. Valeu, grande abraço e até a próxima.